Fala pessoal, tudo bem? Dando seguimento à nossa disciplina aí de alterações pulmonares 1, né? A gente precisa agora, nós estaremos falando sobre DPOC, tá? Avaliação clínica desse DPOC, todas as condições que são pertinentes à doença, ok? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, dá um minuto. Bom, o que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? De forma onde nós precisamos defini-la, né? Para que se possa entender. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, ela é uma condição onde ocorre obstrução ao fluxo aéreo, tá? De forma progressiva, não totalmente irreversível, tá? Por inalação de gases ou partículas, tá? Está relacionada à bronquite crônica e ao enfisema pulmonar. Nós estaremos definindo o que é cada entidade clínica. Tá? A obstrução do fluxo aéreo pode ser causada também pela inflamação das pequenas vias aéreas, quanto pela perda de conexões alveolares e redução do recolhimento elástico secundário e destruição do parênquima pulmonar. Então, o que quer dizer tudo isso, né? A gente tem que entender o seguinte: a obstrução ao fluxo aéreo, tá? Ela acaba tendo uma relação direta com que essa obstrução ela vai causar dificuldade para a saída de ar, ou seja, o fluxo aéreo na expiração, ok? E aí você acaba tendo uma forma progressiva da doença, porque conforme você vai tendo uma piora do quadro ou passar dos anos em relação à doença, essa obstrução ela só aumenta, ela só progride, ok? Então, ela não é totalmente reversível, não tem como você gerar um campo de melhora, tá? Então, isso vai progredindo, tá? E aí, é claro, tudo relação com a inalação de gases, partículas, né? A questão do paciente fumante, por exemplo, tá? Então, tem uma questão de condição física criada pela inalação de partículas, por exemplo. Tá? E aí ele, né, acaba tendo uma relação direta com a inflamação das pequenas vias aéreas e a perda das conexões dos alvéolos. Ok? Bom, o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, ele decorre, tá, sobre limitação ou obstrução do fluxo aéreo. Tá? Então, o enfisema pulmonar ele vai originar de combinação com a bronquite, tá? E o enfisema pulmonar. Sendo que a predominância de um ou de outro componente é extremamente variável, né? Você precisa, assim, o que é o paciente que tem mais DPOC com bronquite ou o que é aquele paciente que tem mais DPOC relacionado ao enfisema, né? Então, a gente precisa entender que muitas das vezes a bronquite ela tem uma sintomatologia muito pertinente, que eu vou falar daqui a pouco com vocês, tá? Então, o enfisema, tá? Ele tem uma limitação direta com a obstrução do fluxo aéreo, ok? Nós temos toda a relação lá com a questão da perda de conexão alveolar e o processo inflamatório acontecendo, ok? Bom, e a bronquite? Quem é aquele paciente de DPOC que é mais bronquítico, tá? Então, nós temos que definir o seguinte: a bronquite crônica é 5 a 6 vezes mais frequente que o enfisema, ou seja, o paciente de DPOC, né, ele é muito mais bronquítico, ok? Definindo como distúrbio que o paciente apresenta tosse, ok, com expectoração durante a maior parte dos dias, em pelo menos 3 meses por 2 anos consecutivos. Então, vamos colocar assim: o paciente de DPOC, ele apresenta, na relação com a bronquite, né, uma condição de expectoração maior, né, produção de muco, produção de catarro mesmo, tá? E essa expectoração ela é gerada em maior parte dos dias durante 3 meses. Vamos colocar aqueles meses, por exemplo, mais frios, né?
junho, julho, agosto, ok? Então, a gente tem que entender que nesses meses, por exemplo, ela pode se apresentar um pouquinho mais exacerbada, tá? E aí, geralmente, por 2 anos consecutivos, aí, de uma forma bem direta. Bom, quais são os mecanismos subjacentes à limitação do fluxo aéreo na DPOC? Nós temos que entender, né? Esse fluxo inflamatório, ele vai depender do quê? Doença das pequenas vias aéreas, ou seja, inflamação das vias aéreas, remodelando todo aquele processo, né? Das vias aéreas superiores de médio calibre para pequenos calibres, ok? E destruição do parênquima, ou seja, destruição do tecido pulmonar, tá? Levando à ruptura das ligações alveolares e redução do recolhimento elástico. O que é esse recolhimento elástico? A gente tinha falado lá em mecânica, é a capacidade de retorno, tá? A uma posição normal do parênquima no ato da expansibilidade, ou seja, se eu gero expansibilidade, o recolhimento elástico promove esse retorno, tá? Então, com isso, muitas das vezes, esse paciente tem aquele tórax um pouco mais, né, abaloado, em formato de tonel, porque ele perde essa capacidade de recolhimento elástico por destruição do parênquima, acúmulo de ar. Essa destruição impede com que a própria expansibilidade, o recolhimento elástico, ele faça com que esse tórax possa retornar ao normal, né? E aí, é claro, tudo isso gerando a limitação ao fluxo aéreo ou ao fluxo expiratório, porque essa é uma doença de caráter obstrutivo, ou seja, que existe a dificuldade de colocar ou lançar o ar para fora durante a expiração, ok? Epidemiologia, o Brasil hoje, né, são dados assim um pouco mais atualizados de uma forma geral. Ele tem 160 milhões de habitantes, hoje nós temos aí 240 milhões de habitantes, tá? 30% sendo tabagista, 15% desses pacientes tabagistas desenvolvem DPOC. Logo, né, nós temos aí um percentual de 7 milhões, 10, 12 milhões de pacientes no Brasil com doença pulmonar obstrutiva crônica, o que implica em graves repercussões na saúde pública. Tá? A quinta causa de óbito, tá, em todo o país, 4% dos homens e 2% das mulheres. Importante ponto de morbidez, ou seja, muitas das vezes de perda de funcionalidade laboral, tá? Importante causa de relação com afastamento de trabalho, segunda causa de hospitalização no Brasil, ok? Impacto da POC, as doenças que causam maior mortalidade e morbidade do mundo, resultando em impacto econômico, social, substancial crescente, né? A gente perde essa condição, muitas das vezes, de relações sociais por conta desse afastamento em relação ao cansaço, por exemplo. Tá? Fatores de risco de forma pessoal, eu tenho o genético, a deficiência da enzima alfa-1 antitripsina, tá? Hiperresponsividade, ou seja, capacidade de, muitas das vezes, dessa doença, ela tem uma relação direta, né? De forma genética, ok? E nós temos aí a relação bem direta também com o crescimento pulmonar. O ambiental, nós temos tabagismo, tá? Relacionado, poeiras e produtos químicos ocupacionais, infecção e condição socioeconômica. Então, a gente fala assim, Mariel, fator genético, não entendi, deficiência de alfa-1 antitripsina, ou seja, é uma relação direta com a doença, né, de forma genética. Então, é o seguinte, o paciente TPOC, tá, que de forma genética ele tem deficiência da produção de alfa-1 antitripsina, ele sempre vai ser um paciente com capacidade de desenvolver DPOC. O paciente que tenha desenvolvido
a DPOC, tá? De forma ambiental, pelo tabagismo, poeiras, ele pode ter sido um paciente que desenvolveu a doença por conta desse tipo de relação, tá? Mas o DPOC com deficiência de alfa-1-antitripsina, ele sempre vai ser o DPOC. E o paciente que tenha, por exemplo, a relação direta com o tabagismo, pode ser que ele não desenvolva, tá? Então, é importante entender que a doença ela tem uma relação direta também com o fator genético. Então, todo paciente com deficiência de alfa-1-antitripsina vai ser um DPOC? Vai. Agora, todo paciente com DPOC, ele tem deficiência de alfa-1-antitripsina? Não. Tá? Ele pode ser um paciente que tem desenvolvido a DPOC por conta do tabagismo, por conta da inalação de poeira, produto químico, que não tem deficiência de alfa-1-antitripsina. Tá? Então, esse fator de risco é extremamente importante para nós entendermos qual é a relação de origem da doença pulmonar obstrutiva crônica. Ok? O diagnóstico, né, ele é sempre baseado no achado de dados colhidos em anamnese durante a entrevista, tá? Presença de tabagismo, né, ao longo dos anos, pode estar extremamente relacionado, tá? E o exame de espirometria. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Quando eu falo de raio-x, eu preciso entender uma coisa. O raio-x do meu paciente com DPOC, ele apresenta hiperinsuflação pulmonar, né? Com a atenuação da trama. Ou seja, a trama vascular eu consigo pouco enxergar aqui, tá? Vou falar um pouquinho melhor da imagem de DPOC agora na frente, ok? E aí, quando eu penso no diagnóstico, tá? Falando aí sobre condição de imagem, eu preciso entender uma coisa. Como é que é essa imagem do meu paciente com DPOC? E aí eu penso no seguinte, na radiografia de tórax, ele tem um aspecto de hipertransparência, porque a gente acaba tendo um acúmulo de ar, já que ele tem uma doença onde ele tem dificuldade expiratória, ou seja, ele tem um padrão extremamente obstrutivo, tá? Então, ele acumula ar, então tem uma hipertransparência na imagem, ok? Apresentando área de hiperinsuflação, claro, se eu tenho um paciente que tem um tórax, né, mais alargado por conta da hiperinsuflação, muitas das vezes essa hipertransparência ela corrobora, tá, com essa hiperinsuflação. Uma tendência de retificação das cúpulas diafragmáticas, tá, por conta desse acúmulo de ar, um aplanamento da cúpula do diafragma, e também de horizontalização das costelas, do gradil costal em relação à questão do da própria condição do tórax hiperinsuflado. Ok, pessoal? Então, para a imagem do paciente com DPOC, nós temos essa relação bem direta. Outro ponto importante, tá? É a atenuação da trama vascular. Se eu tenho um paciente com tórax hiperinsuflado, tá? Com acúmulo de ar, a trama vascular ela está extremamente, vamos dizer assim, não sendo visualizada, tá? Então, eu vou encerrar esse momento aqui, vou jogar lá no nosso portal e vou dar continuidade à questão relacionada à condição clínica e física do paciente, ok? Um momentinho, nós nos encontraremos daqui a pouco.